Prazer, saudação, bem-vindo ao programa Tarde na sua tela. Muito obrigado pelo convite que me foi concedido. É sempre um privilégio estar aqui e debater consigo, conversar, Obrigado. vamos lá assim dizer, sobre Exato. temas pertinentes e que Deus possa nos ajudar e possa abençoar a todos lá em casa. Muito bem. Desde já, deixe-me agradecer por ter aceito o convite. Reverendo, nós estamos aqui a falar de possessão, mas temos que ajudar alguém lá em casa que não perceba muito bem este termo, porque tem a ver com possuir alguma coisa, para que a pessoa não se perca. Nós estamos a falar do lado espiritual. Então, o que seria uma possessão? Possessão é o ato de... Vamos lá começar até por fazer assim vamos lá dividir aquilo que é a composição do próprio ser humano. O homem ele é composto de corpo, né, e alma e espírito. Ok. E sendo um ser tripartido, o corpo é responsável pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos que fazem com que ele tenha um contato mais fluido com a natureza, Okay. né? Nomeadamente a visão, o olfato, né? O paladar, Okay. o tato. São os sentidos que o homem possui. E o cheiro. Já tinha dito o olfato. E depois tem também o espírito. O espírito ele é responsável pela fé e pela consciência. É através do espírito que o homem se comunica com Deus. Ok. É através do espírito que este homem ele mantém esta noção de que ele é um ser não meramente carnal, mas que ele precisa de se comunicar com um ente superior. É através do espírito. Eu costumo até dizer que o espírito é o dispositivo que Deus colocou no homem para se comunicar com ele. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Exato. Daí a importância deste homem possuir este espírito. E depois temos a alma. A alma é o que faz deste homem um ser vivente. Na verdade, é, vamos assim dizer, o combustível de Deus no homem para que ele possa se mover. Exato. Então é dentro da alma onde nós encontramos os sentimentos. Ok. É dentro da alma onde é impresso todo o conhecimento. Ok. É na alma onde nós desenvolvemos a nossa persona. Ok? Duas pessoas podem assistir o mesmo filme, uma a chorar e outra a sorrir. Com a mesma cena. É a alma. Ou podemos olhar para a mesma pessoa e alguém dizer que eu achei ela ou ele bonito. Outra, não, nem por isso. A alma é responsável por estas vicissitudes. Ok. Né? E é ali, na alma, onde acontece a maior batalha espiritual. Sendo a alma esta componente, esta parte divina do homem, porque a Bíblia diz que quando Deus faz o homem, ele sopra o espírito, dá o sopro de vida à formação que tinha feito, e este ser se tornou uma alma vivente. Exato. Portanto, é através do sopro de Deus que esta alma ela ascende para a vida. Exato. E é ali onde acontecem as batalhas para a possessão dessa alma. Por isso é que a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que o corpo volta à terra, né? de onde veio. E o espírito vai a Deus, também de onde veio. Okay. Mas ela depois não diz exatamente para onde é que vai a alma. Exato. Porque a disputa que existe é sobre a alma. Ok. Tanto Deus e o seu exército querem esta alma para a eternidade, assim como Satanás também pretende esta mesma alma para a morte, para a sua companhia no abismo. Ok. Logo, quando
o homem vai desenvolvendo as suas capacidades, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Esta guerra pela alma deste homem é permanente. Dependendo de como este homem se posiciona, ela vai definindo para onde é que a alma vai. E a possessão é o ato em que os espíritos maus, os espíritos que estão a combater contra este homem para a posse desta alma, têm esta alma cativa, têm esta alma em prisões. Elas entram e prendem esta alma. A partir do momento em que esta alma fica presa, ela fica cativa, esse indivíduo entra naquilo que nós chamamos de possessão. É importante aqui abrir um parênteses só para tratar alguns aspectos muito profundos. Eu gostaria de tratar este tema não de forma superficial. Eu gostaria de entrarmos assim para coisas que geralmente as pessoas não falam, porque é um tema muito complexo e que vai exigir de nós muita articulação para as pessoas perceberem, não é uma coisa que as pessoas tratam no seu dia a dia. Então eu vou tentar ser um bocadinho mais profundo aqui, talvez para as pessoas, só para não estarmos a fazer aquele debate que as pessoas costumam ter na escola bíblica, porque eu acredito que uma boa parte das pessoas que assistem sabem o que é possessão, já viram na igreja e tudo mais. Mas eu quero ver se a gente entra um pouco assim na profundidade para entendermos alguns aspectos muito importantes no que diz respeito à possessão. Então, existem 3 tipos de possessão. Neste combate. Nós podemos colocar vários níveis, mas eu vou colocar, para efeitos didáticos, vou colocar aqui 3 tipos de possessão, para explicar às pessoas como é que este combate pela alma ela acontece, como é que esta alma fica cativa. Na verdade, antes de eu explicar os 3 aspectos, importa aqui referenciar que uma possessão também, pelo menos de forma teórica, e nós vemos isso no Antigo Testamento, ela também pode se dar via Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa pode ficar possessa pelo Espírito Santo. Exatamente. E nós vimos isto, por exemplo, quando foi quando Saul ele recebe da parte de Samuel a unção para rei. Quando ele recebe a unção para rei, Samuel diz para ele que, olha, tu ao saíres vais te cruzar com profetas e tu também profetizarás. E a palavra de Deus diz que quando ele sai, realmente os profetas estão a vir e eles estão profetizando, e naquele momento ele também começa a profetizar. Mas no contexto a palavra coloca, a palavra usada ali para profetas, até mesmo para Samuel, eles também eram conhecidos por videntes. E uma das coisas que acontecia com esses homens naquela dispensação é que eles ficavam possuídos pelo Espírito de Deus e começavam a falar, entravam em êxtase. Esse era o termo que usavam, entravam em êxtase. Mas depois nós percebemos, com o andar das Escrituras, que este tipo de operação extásica, no que diz respeito ao relacionamento de Deus com os homens dele, as pessoas com quem Deus se relacionava, a dado momento isso é interrompido. Isso foi durante uma dispensação. E a percepção pessoal que eu tenho, porque não temos um embasamento bíblico sobre isso, mas a percepção pessoal que eu tenho sobre isso é que, apercebendo-se Deus que Satanás começa também a usar muito dessa mesma técnica para possuir corpos sem legalidade, não é? A dado momento nós encontramos uma interrupção nessa forma de agir da parte de Deus. E quando nós vamos para aquela passagem em que Elias sobe ao monte e desafia os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, o que acontece ali é que os profetas de Baal e de Azera, eles começam a dançar, a tocar batuques, a andar de um lado para o outro, e a cortarem-se. Depois Elias começa a dizer, olha, gritem mais alto, se calhar está a dormir, o vosso Deus, se calhar não... E eles vão fazendo aqueles rituais deles, e eles entram em êxtase. Eles ficam possessos. O mesmo nós não encontramos mais com relação a nenhum profeta ou nenhum homem de Deus. Exato. E percebemos que a preferência
da relação de Deus para com estes homens é mesmo de forma oratória, é mesmo através de visões, sonhos, ou mesmo comunicação direta, e não propriamente a perca das sensibilidades, do controle do corpo humano como tal. Mas nós entendemos, através do livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e cai sobre os discípulos, que eles também entram numa euforia tal que as pessoas que eles viam de fora diziam: esses aqui parece que estão embriagados com vinho doce, ok? E eles falavam em línguas e começaram a pregar, começaram a ter uma ousadia, e dá para perceber ali que eles estavam repletos do Espírito Santo. Mas eu estava a explicar que existem 3 tipos de possessão, e quando nós tratamos possessão, geralmente estamos a falar desta ilegalidade por parte dos espíritos maus, de possuírem um determinado corpo e usarem este corpo ao seu belo prazer. Então, neste contexto, nós temos uma possessão que eu vou chamar aqui de possessão total, que é uma pessoa cuja a sua alma foi mantida cativa pelos espíritos maus, e a pessoa perde a consciência, ela já não sabe, ela não entende o que está a acontecer. Ainda que ela esteja aqui entre nós, o que ela fala, ela não vai perceber, ela não vai depois ter um entendimento, a sua consciência foi retirada, ela vai agir e vai fazer coisas que nem sequer será capaz de se justificar, Essa é a possessão total. Então nós estamos a dizer aí que os espíritos entram na pessoa e tomam por completo aquela pessoa. Elas, como eu havia dito, é na alma que nós temos a chama, o fogo e o fôlego da vida, não é? Portanto, se esta alma ela é tomada cativa de alguma maneira, o corpo ela vai continuar a funcionar, mas a consciência do que está-se a fazer ali não está com a persona como tal. Ela foi tomada dali. Então, essa pessoa, nesse estado, ela é capaz de agir de forma inconsciente. Quando ela regressa a si, ela não é capaz de responder sobre o que ela fez. E nós encontramos isso nos atos de libertação durante os cultos. Algumas pessoas entram em possessão total, elas podem gritar, podem rebolar, podem até falar coisas que não sabem de onde é que estão, de onde é que vêm. Podemos encontrar também nos rituais do Cofemba, quando um curandeiro recebe uma entidade e através dessa entidade ele começa a fazer adivinhações. Podemos encontrar também nas práticas espíritas, né? Quando os espíritas recebem uma determinada entidade e depois podem escrever um livro, até podem cantar, e elas nem sabem depois, quando a pessoa volta em si, ela não é capaz de justificar de onde é que veio aquele conhecimento para escrever aquele livro ou para cantar uma determinada música, ou seja lá o que for. Temos uma possessão mediana. Essa possessão ela acontece de forma intermitente e é muito comum nas pessoas que das quais foram-lhes feitas determinados pactos para certos espíritos operarem ou funcionarem na vida dessa pessoa. Pessoas, por exemplo, que foram consagradas para se tornarem curandeiras, elas têm esses momentos de possessão. Pessoas que foram, entre aspas, barganhadas com espíritos para alguma coisa, como, por exemplo, um pai que faz um pacto para ser rico, e naquele pacto ele faz um sacrifício da qual envolve os seus filhos. Os filhos podem estar nesse tipo de possessão. Como é que funciona? A pessoa, nesse tipo de possessão, e outra coisa muito interessante, minha querida, é que quanto mais diminuta ou quanto
menor for a intensidade da percepção da possessão, pior a pessoa pode estar. Não percebi. Quando a gente vê alguém na igreja a gritar porque está possessa e tudo mais, a gente tem tendência de olhar para dizer que esta pessoa está possuída por espíritos maus. Contudo, a probabilidade daquela pessoa que manifestou estar em possessão total ser liberta é maior que de uma pessoa que não manifesta. Ok. Está a entender? Sim, sim. Por vezes, é muito mais fácil lidar com alguém que está em possessão total do que com alguém que está com possessão mediana, ok? Ou a terceira fase que vou explicar, que é a fase de influência. A possessão mediana, ela funciona da seguinte maneira. A pessoa pode ficar possuída de forma intermitente, isto é, vou dar um exemplo para fazer a coisa ficar muito mais perceptível lá em casa. Você está com sua esposa, está a conversar com ela e de repente você deixou, vamos lá assim, este tablet aqui em cima da mesa. Ok. E a sua esposa não quer que o tablet fique em cima da mesa porque ela fez limpeza, não é? A sua esposa entra em possessão e ela insulta-te. Ok. Ok? Porque tu és isto. É estúpido. Pode dizer uma palavra muito mais pesada. Ok? Estúpido. Por que tu deixaste o tablet em cima da mesa? O marido fica chateado. Porque a mulher lhe desrespeitou. Mas ele não percebeu que naquele momento ela entrou em possessão. Não foi a mulher que falou, mas alguma entidade entrou naquela mulher para lhe desacatar, né? Para lhe roubar a autoridade, para lhe desafiar ou para lhe irritar. Ok. Então ele vai se levantar e vai para cima da mulher. Do que é que tu me chamaste? Naquele momento em que ele vai lá ter com a mulher, para se zangar com a mulher, não é? A possessão desaparece. A mulher volta. Quando a mulher volta, ela se apercebe que está numa guerra com o marido. Mas ela não sabe de onde é que essa guerra veio. Partiu. Okay. Porque no momento em que ela começou com a briga, que ela falou alguma coisa, não era ela que estava ali naquele momento agindo. Isso acontece muito com mulheres que têm marido espiritual. Okay. É por isso que elas não conseguem ficar no casamento. Porque boa parte das guerras que acontecem, das lutas que acontecem ali, elas às vezes nem têm noção. Quando tu sentas com o casal e tentas perceber o que está acontecendo, ela vai queixar, vai dizer, meu marido me bate. O meu marido me trata mal. O meu marido fez-me isto mais aquilo. E o marido vai dizer, não, ela que é isto, ela que me chama nomes, mas é... E vai sair ali um debate, uma confusão. Não é ele, vão se acusar. Okay. Se a pessoa que está fazendo o aconselhamento ali não é uma pessoa espiritual e com conhecimento profundo dessas matérias, é capaz até de dar razão a um ou ao outro. Quando, no fundo, há uma entidade por detrás que está a fazer com que eles estejam nessas lutas, nessas guerras, nessa briga. Ok? Então, essa é a tal possessão intermitente, em que Satanás entra, provoca uma situação ali, sai. Ok? Que astúcia, hein? Como? Que astúcia. Muito astúcia. É por isso que é por isso que lidar com possessão e com libertação exige, de fato, muita sensibilidade espiritual, conhecimento. O Espírito de Deus tem que ter muita sabedoria. Ok. Porque dentro desse tipo de possessão tens uma outra situação também, que é a pessoa perceber que realmente está a acontecer alguma coisa aqui. Eu estou numa luta, estou numa guerra, estou a lutar com alguém, mas ela não consegue controlar os seus membros, nem a sua boca. Okay. Mas ela consegue perceber, ela consegue ver o que é que está a acontecer. Então, o que é que pode se dar nesse momento específico? A pessoa entrou em possessão, falou alguma coisa, ela até pode não perceber o que falou, entrou numa luta, numa guerra, está a lutar com o seu marido. Estou a dar este exemplo, podia ser outro, mas estou a dar este exemplo, que é o que mais acontece lá em casa, geralmente. Ela está ali numa luta com o marido,
mas ela não consegue controlar os seus membros, ela não consegue parar aquela guerra, ela não consegue falar o que ela pretende falar. É como que se a alma dela estivesse alheia àquela situação, não estivesse ali, mas ela estivesse a ver o que é que está a acontecer. Mas ela não tivesse controle sobre o que de fato está ali a acontecer. Opa. Ok? Então, isso acontece neste tipo de possessão que nós estamos a chamar aqui mediana ou intermitente, em que a pessoa cai, levanta, às vezes pode ter algumas recaídas e ela tem um mínimo de percepção, mas ela não vai controlar de fato o que é que ali está a acontecer, ou vai ser tão rápido em que a pessoa não vai perceber quais são os limites das suas intervenções. Neste quesito, acontecem também alguns estragos na vida das pessoas. As pessoas vão tomando decisões muito mais por causa deste tipo de possessão. Exato. Decisões como, por exemplo, namoro, com quem vai namorar, decisões como decisões financeiras, decisões de investimento, por exemplo, financeiras. Tem casos de pessoas que quando ficam sem dinheiro, elas sentem um desejo muito grande de ter o dinheiro, vão procurar agiotas e tudo mais, pegam dinheiro, mas depois gastam de uma maneira que quando tu questionas o que é que tu fizeste com o dinheiro, ela nem consegue te dizer. Mas ela sabe que ontem ela tinha consigo 50 mil meticais. Mas no dia seguinte ela já não tem os 50 mil meticais. E quando tu perguntas para onde é que foram os 50 mil, nem ela consegue responder. Ok? Traz também muitos vícios. A pessoa pode ser uma pessoa que gosta de curtição, discoteca, festas e por aí em diante. Ela provoca isso. E também traz muitos hábitos, como muitos hábitos de consumo, de coisas desnecessárias. Porque Satanás também vai colocando nessa pessoa uma baixa autoestima e a pessoa tenta elevar a sua autoestima através de aspectos exteriores. Comprar um carro, comprar uma roupa. A pessoa encontrar uma pessoa com um guarda-fato, uma sala cheia de sapatos, nem põe os sapatos, basta pôr sapato uma vez, já não quer mais, quer comprar outro. Um montão de perfumes, muitos fatos, etc. Cabelos, unhas, no caso das mulheres, vão estar para todas as semanas, tem que fazer unhas, quando não faz as unhas não se sente bem. São sinais de possessão. Uma pessoa que é viciada nos cabelos, ela não consegue, basta tirar o cabelo, sente, eu preciso de um novo cabelo, está sempre no salão, então, são sinais de possessão. Vaidade por excesso, não é? São também alguns dos sinais que daí podem advir. A terceira, que é uma possessão mais por influência, em que de facto o espírito mau não toma por cativa a pessoa, mas ela vai colocando, vai implantando na mente dessa pessoa atitudes negativas. E este tipo de possessão ela acontece quando Satanás ele de certa maneira te influencia ao pecado. O pecado em si, o ato de viver pecando, é um ato de possessão demoníaca. É por isso que eu comecei por dizer que quanto menor for a intensidade da possessão, mais difícil é a situação. Porque pessoas que vivem no pecado, não é? Tu conversas com elas e aparentemente elas estão bem. Tu podes orar por ela e ela pode não manifestar um demônio, cair ou alguma coisa parecida. Mas ela, quando sair dali, não vai conseguir ir para sua casa sem passar da casa do seu namorado e se envolver sexualmente com ele. Mesmo sabendo que está fazendo alguma coisa errada. Há uma voz que vai lhe dizendo para fazer isto e mais aquilo, corrupção, mentira, e a pessoa vai vivendo nestas armadilhas, por influência satânica. Agora, fazendo um reverse do que eu estava aqui a explicar, a influência satânica é o primeiro nível
de combate espiritual. Isto é o primeiro nível de ação maligna na vida de uma pessoa. Ok. Verdadeiramente dizendo. Uma pessoa, para chegar a uma possessão total, ela passa primeiro pelo nível de influência. Na verdade, a primeira ação que Satanás comete para levar uma pessoa à queda é levá-la ao pecado, influenciá-la ao pecado. Ok. E a influência do mal, ela pode ocorrer de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é quando uma pessoa ela tem determinadas amizades que lhe levam para a má vida, a outra através de sonhos. Satanás ele pode entrar na sua vida e te colocar informações no subconsciente, e quando tu acordares, te sentires vontade e desejos de fazer aquilo que no seu subconsciente foi implantado. Okay. Então, por exemplo, homens e mulheres que sonham a manter relações sexuais. Quando elas despertam no dia seguinte, elas sentem uma vontade imensa de concretizar aquilo que sonharam. Sonho, exato. Nós temos um exemplo de influência satânica até com um apóstolo, que foi Pedro, quando Jesus pergunta quem é o filho, quem os homens dizem que é o filho do homem. E uns dizem que é Jeremias, João Batista, um dos profetas. E Pedro, ele responde, não, tu és... E quando Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus Cristo elogia, né? E lhe diz, desta feita tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão sobre ela, tudo que você ligar na terra ficará ligado ao céu, o que desligar na terra ficará desligado no céu. Né? Ok, sim. Yeah. E depois, logo a seguir, Jesus começa a falar sobre o que iria acontecer com ele. Okay. Quando Pedro puxa ele de um lado e diz, que isso não te acontece, o que é isso? Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo, como é que tu vais morrer dessa maneira, não é? E Jesus Cristo repreende, ele diz, afasta de mim, Satanás. Ok. De facto, ali o que estava a acontecer era uma influência satânica, exato. não é? Que levou Pedro a ter aquele discurso para fazer com que Jesus não seguisse o seu caminho. E quando Jesus Cristo repreende a Pedro, nós ficamos cientes, a impressão que temos ali é que Jesus Cristo está a chamar Pedro de Satanás. Não é? Afasta de mim, Satanás. Não é? Porque ele falou para Pedro. No entanto, o que estava acontecendo com Pedro ali era uma influência satânica. Okay. Alguma coisa que entrou nele ou que soprou nele, por assim dizer, para que ele tivesse a ideia de que Jesus Cristo não pudesse fazer isso. Então, sobre influência satânica, todos nós somos suscetíveis a isso. Okay. É uma guerra que nós precisamos travar todos os dias conosco mesmos para não entrarmos naquilo que são os adereços do maligno, né? As coisas que o maligno nos apresenta. Okay. Não, tem até aqui uma coisa, toma isto aqui, não, fala com ela, vai buscar ali, ou manda uma mensagem para ali, recebe, ok? Isso é algo constante em nossas vidas. Ok. Depois temos a opressão satânica, que acontece nesse intermitente que eu falei aqui, o segundo nível. Estou a fazer estou a subir assim já para explicar. Na opressão satânica, o que acontece ali é que Satanás ele faz uma espécie de quando tu queres vencer uma guerra, quando tu essas táticas de guerra, né? Eu pesquiso muito sobre vida militar e gosto muito de combates, guerras, lutas e por aí fora, por causa de um dos cursos que eu fiz de licenciatura, né? Quando tu queres invadir, e é bíblico também, uma das técnicas usadas pelos militares chama-se técnica da pinça. Você, esta zona que tu queres invadir, colocas os soldados ao redor e fechas o cerco. Fechando o cerco, não permites que ninguém saia, que ninguém entre, que nenhum mantimento entre, que nenhum mantimento saia. Para tu venceres uma guerra, tu precisas de controlar a logística. Os soldados não são só
armas, carros de combate, mas sobretudo logística. Por detrás de um soldado, tu tens 10 pessoas que preparam a logística só para um soldado. Ok. Tá bem? Então, tens um soldado que está ali no combate, mas tu tens, em média, 10 pessoas que vão preparar o combustível, o remédio, a alimentação, a roupa e outro conjunto de coisas, as comunicações e por aí em diante. Ok. Então, quando Satanás ele pretende entrar na vida de uma pessoa, destruir uma pessoa, quando ele tem essa intenção, ele faz a mesma coisa, ele provoca um cerco. Não entra nada, não sai nada. Você não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue se socializar, não faz networking. Tudo que você tenta frustra-se, porque você está sob um cerco, sob uma opressão satânica. Ok. Nós encontramos também na Bíblia, os reis da Síria faziam isso muito. Nabucodonosor também fez isso sobre Jerusalém, fez um cerco. Quando tu fazes o cerco, as pessoas depois começam a passar mal, não conseguem comer, não tem nada, e começam a matar-se entre elas ali dentro. Então o mundo está nesta opressão satânica, está neste cerco. Okay. É por isso que as pessoas se roubam, as pessoas matam-se, as pessoas se violentam, ok? Opressão satânica. Possessão. Fazendo o mecanismo inverso. A primeira escritura que nós encontramos de possessão foi quando Satanás entrou numa serpente. Okay. E a serpente comunicou-se com Eva. Então, a possessão já é o nível em que Satanás tem um pleno controle, legalidade, domínio sobre essa pessoa. Até para falar usando essa mesma pessoa. Eu acho que dei um bocadinho de voltas, mas se calhar explicamos um bocadinho exatamente o que de fato é esta possessão. Possessão, uau. Interessante, ficou claro. E nesta senda, quem é que pode ficar possessa? Depois desta explicação exaustiva, depois destes 3 tipos de possessão, que é possessão por influência, possessão essa geral, total e essa intermitente, mediana. Então, quem é que pode ficar possesso? Quem é que está suscetível, pode estar nesta possessão? Não, naquele primeiro nível ali de influência. Porque de influência o reverendo tinha dito que todos estamos susceptíveis a isso. No nível de possessão, tipo 3 ou tipo 2. Todo ser vivente pode se encontrar possuído por um espírito. E quando estamos a falar de ser vivente, exceptuando as plantas. Okay. Estamos a falar de homens e animais. Ok, então... Sim, vai lá. É assim, todo ser vivente pode estar suscetível a esse espírito. Que espírito? Porque o espírito ao qual eu me refiro é o espírito mau, diabólico. Sim. Sim. É desse espírito mesmo que eu estou a falar. Está a referir. Todos. Incluindo os cristãos? Sim. Cheios e batizados pelo Espírito Santo? Depende. De? Vamos lá, tu fazes perguntas muito difíceis. Mas vamos lá. Ok. Para haver possessão, é preciso que haja legalidade. Okay. Esta é a terminologia que nós, os evangélicos, costumamos usar. Ele deu legalidade para que isso aconteça. O que é essa legalidade? De facto, a legalidade que nós estamos a dar é o pecado. Então, todo aquele que peca pode abrir portas para que haja uma possessão. Okay. Mas antes de eu entrar para aí, eu queria explicar porque que eu disse todo ser vivente, incluindo os animais. Okay. É que o que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras, o que nós encontramos na Sagrada, é que determinadas vezes nós temos animais que receberam entidades espirituais. Né? Temos no caso da possessão do gadareno. Okay.
em Marcos capítulo 5, acho que é Marcos capítulo 5, em que Jesus Cristo expulsa a legião, mas antes de expulsar a legião, eles suplicam para que não saíssem daquela região e que fossem os porcos, não é? E eles foram expulsos para os porcos. Ok. Temos o outro exemplo que eu dei, que é da serpente, não é? Temos o exemplo da serpente. E temos um outro exemplo também, que é do burro do Balaão. O burro do Balaão chegou a falar. Ok. A fala é uma característica de um ser humano. Nós entendemos ali que alguma coisa fez com que este burro pudesse ali proferir palavras, porque o burro não tem inteligência suficiente para tal. E também pelas experiências comportamentais, em alguns casos, nós percebemos que alguns animais, principalmente das pessoas que se envolvem com o ocultismo, né? Tem certos animais ali que têm comportamentos de animais possessos. Tu percebes que ali tem entidades que residem naqueles animais. Animais, exato. Mas eu percebo que a questão que me faz tem que ver mesmo com o homem, porque é principalmente este homem que nós estamos aqui a tratar e que nós pretendemos que tenha este conhecimento profundo sobre possessão. Então, no caso do homem, é necessário que este homem dê alguma legalidade aos demônios para poderem entrar e fazer o que pretendem fazer dentro do homem. Okay. E esta guerra, esta legalidade, ela não acontece de forma vil, de forma rápida, não, é um processo. Okay. Quer dizer, para um indivíduo chegar à possessão, ele precisa de baixar muitas guardas nele mesmo para que isso possa acontecer. Ok, temos casos de pessoas que entram em possessão e nem sabem por que entraram em possessão. Elas vêm de um histórico de maldições hereditárias ou de uma família problemática espiritualmente e elas dão-se por elas, já estão numa situação complicada. Né? Elas estão em possessão e porque foram para uma igreja evangélica cheia de fogo, o pastor está ali a pregar e de repente começou a gritar, nem ela mesma sabia que tinha esse tipo de problemas. No entanto, tem aspectos de conduta que deram legalidade àquela possessão. Quer dizer, a pessoa, para estar possessa, ela também tem que ter feito algo que lhe leve a isso. Um ponto e vírgula aqui, exceptuando no caso de possessões que acontecem com crianças de tenra idade. Tem casos... Eu lembro que uma vez fomos para Salala, estava eu, estava o Vilanculos. Vilanculos é um irmão que congrega no Ministério do Evangelho e Ação. Estava o Abner. Havia uma menina de 14 anos, 13, 14 anos, que estava com uma possessão terrível. Ninguém estava conseguindo com aquela menina. E enquanto estava a fazer libertação, eu liguei, acho que liguei para o Abner e depois eu falei, venha para aqui, porque o que nós estamos a ver aqui é terrível. E eu fui lá e a moça acabou ficando na igreja por uns 3, 4 dias a receber oração. Né? Nós oramos por ela, mas o caso era um pouco mais complexo. Tem alguns casos complexos, às vezes quando estivermos a falar de libertação, já está aí uma proposta de um outro tema, né? Nós podemos lidar com isso. O caso era um bocadinho complexo, que era necessário que ela ficasse na igreja durante alguns dias. Mas a moça, a jovem, no caso concreto, ela estava com aquele nível de possessão, mas provavelmente as suas ações como tal, ou por outra, ela poderia não ter cometido tamanhos erros de conduta que pudessem justificar aquele tipo de possessão. Mas alguém por fora foi responsável por trazer essa legalidade na vida desta menina. Então, a conduta da pessoa e das pessoas que têm legitimidade sobre
a pessoa, no caso concreto, numa relação de pai e filhos, ok? Determinam possessão. Ok. A minha conduta como pai, e é isto que muitas das vezes as pessoas não percebem lá em casa, quando a gente convida alguém para conhecer Cristo, para viver em Cristo, e por aí, não é só para a salvação dessa pessoa, mas também para a salvação dos seus filhos e das pessoas que convivem com esta pessoa, que podem estar a ser influenciadas pela má conduta da pessoa. Ok. Se eu sou uma mulher que vive em prostituição, a minha prostituição vai influenciar a minha filha. Ok. Ela vai ter um potencial muito grande da minha filha ser possessa por causa da forma como eu vivo. Ok. Então você vai perguntar, mas pastor, onde é que está escrito isso? Nós temos várias escrituras que embasam o que eu estou a dizer. Êxodo capítulo 20, versículo 4, 5, 6, ela fala disso. Qualquer tipo de adoração que não seja o Deus vivo abre portas para maldições hereditárias até a terceira e quarta geração. Ok, está lá. Deuteronômio capítulo 7, os 2 últimos versículos desse capítulo falam de levar coisas consagradas à destruição para dentro de casa. Ok. E Deus diz, olha, destruam tais coisas porque são anátema, são coisas amaldiçoadas, e senão serás destruída junto com essas coisas. Isto é, tudo aquilo que Deus determinou que será destruído, e essa destruição que vai acontecer em última análise em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 9. Então, tudo aquilo que Deus determinou que vai ser destruído, se por alguma razão você toma isso e leva para a sua casa, não é? E guarda na sua casa, é suscetível de possessão da pessoa que levou esse objeto para a sua casa, assim como das pessoas que estão por debaixo da minha autoridade espiritual naquela casa. Os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos. Ok? Logo, a má conduta dos pais pode levar os filhos potencialmente à possessão. Reverendo, peço para segurar o seu pensamento nessa questão, só para chamarmos um breve intervalo. Bom, vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta depois do nosso intervalo. Hoje estamos a falar da possessão. O tempo não nos ajuda muito, mas vamos abrir linhas. Vamos abrir linhas. Não estamos com pressa, não, reverendo, não estamos com pressa. Não estamos com pressa. Então, vamos abrir linhas. Você quer entender sobre a possessão 87 160 50 50. Por favor, realização desse lado e produção, cuidem das linhas 87 160 50 50. Nós vamos abrir linhas para ajudar mais alguém a entender sobre este assunto. Enquanto aguardamos por uma chamada, vamos ouvir o reverendo. Ainda estava a explicar quem poderia ficar possesso. Portanto, o que nós encontramos na palavra de Deus, e quando nós fazemos uma interpretação, a possessão do rei Saul, reis podem ficar possessos. Ah, é? Então, o que aconteceu com o rei Saul? A desobediência à ordem divina, a palavra de Deus, levou-lhe para a possessão. Ok. Não é? Então, o princípio é: qualquer pessoa que desobedeça a palavra de Deus é suscetível de cair em possessão. Então, aquela pergunta que fazia, será que um cristão pode? Se ele cair em desobediência, pode. Tem um caso de um jovem que era obreiro, ele trabalhava, servia a Deus, e que se envolveu em imoralidade sexual. Tendo se envolvido em imoralidade sexual, sentado com os irmãos, de repente ele começa a ver vultos. E os vultos que ele vê estão a envolver-se. E ele começa a gritar: eu estou a ver coisas, estou a ver, mas ninguém conseguia ver o que ele estava a ver. E de repente os vultos vieram sobre ele e começaram a violentá-lo. Começaram a manter relações sexuais com ele ali mesmo, não é? E ele endoidecia à medida que isso ia acontecendo.
Tem casos, por exemplo, de pessoas que vão a aqueles encontros proféticos das igrejas que sabem fazer nas madrugadas, aí para orações e por aí em diante. Tivemos um caso de uma jovem que depois até ficou internada ali na Assembleia de Deus da Machaquén, na casa do vovô Manissa. Ela frequentava um grupo de oração noturno destes movimentos proféticos. E num desses encontros ela ficou possessa. Mas ela ficou possessa de tal maneira que já ninguém conseguia mais controlá-la. Teve que ser amarrada e tudo para depois receber oração e passar por um processo de libertação que levou o seu tempo também para... Mas era alguém que orava, que ia aos encontros bíblicos. Então, estas saídas, por exemplo, para estes sítios podem te levar à possessão. Ok. Temos profetas na Bíblia que ficaram possessos. Estamos em 1 Reis, capítulo 22, nós podemos ler lá, que é uma escritura muito intrigante que ensina muita coisa assim profunda sobre isto. 1 Reis 22. 1 Reis 22. Eu posso ler assim rapidamente a partir do versículo 13. Diz assim, 13. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micael lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar com eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micael contestou: tão certo quanto vive Yahweh, juro por seu nome que falarei apenas o que Yahweh, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gilead? Vocês vão continuar a ler, versículo 17. Então o profeta declarou... Não, versículo 16. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahweh: estes não têm Senhor, não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel... Temos chamada? Não. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem ao meu respeito? Micael acrescentou: ouve a palavra de Yahweh. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. Então Yahweh indagou: quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote Gilead e encontre a morte lá? Alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes, até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahweh e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahweh, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahweh, o Senhor, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, Yahweh colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Yahweh é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então, aqui nesta escritura que eu acabei de ler, nós estamos numa situação em que os reis pretendiam ir para a guerra, chamaram profetas, fazendo um resumo assim muito rápido, para que dissessem qual seria o prognóstico disso, e todos os profetas diziam que eles poderiam ir, que tudo iria lhes correr muito bem. No caso, o vertente era Josafá e Acabe, que eles podiam ir. Mas já Josafá, que era um homem muito mais espiritual que Acabe, disse: não, mas todos estão a dizer a mesma coisa, deve haver alguém que tenha alguma palavra diferente. Quando foram chamar Micaías. Desculpa, temos uma chamada. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem? Aqui também, graças a Deus. O seu nome? Sim, está a participar. Bela, está a participar. Desculpa, consegue perceber, reverendo? Não, acho que é porque ela está com o televisor, se quer diminuir o som do televisor e falar só pelo telefone. Opa, caiu a chamada, não é? Ok, mas é assim, Bela, se voltar a ligar, baixa o volume do seu receptor, tá bem? E nos liga só com o celular, porque há essa interferência, isso provoca este ruído, ok? Então, reverendo, dizia? Então,
E Micaías aqui, ele conta-nos um cenário muito interessante. Que ele diz que, olha, eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntava, mas olha lá, eu não estou satisfeito com Acabe. Quem é que vai fazer com que esse homem vá para esta guerra? E... Desculpa, reverendo, temos outra chamada. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Meu Deus. Boa tarde. Tudo bem? Nós podemos ter o retorno aqui de lado. Opa. Tudo bem. Ok. Graças a Deus. Tudo bem, sim. Está a participar. Eu queria saudar ao reverendo e à amada apresentadora. E queria deixar algumas questões para o reverendo. Primeiro queria perguntar ao reverendo, em caso de pessoas que apresentam possessões assim recorrentes, estando na igreja, em cultos de libertação, mas frequentemente a pessoa apresenta manifestações. O que é que pode estar por detrás e como é que se pode lidar com essa situação? E também queria perguntar ao reverendo qual é o conselho que pode dar para uma pessoa se adaptar das possessões, sendo uma pessoa que já entende que sofre desses males, como é que a pessoa pode proceder? Ok? É tudo? O seu nome, por favor? Opa. Mas ficou a questão. Ok, ficou a questão. Está bem, continuando. Acredito que vamos rolar as questões. Então, sim. Sim. E aí, o Micaías, ele vai contando este episódio. E até que finalmente um espírito, e veja só, primeiro diz que são os anjos que davam uma interpretação, ou diziam, sugeriam uma e outra coisa, mas até que um espírito, ele se apresenta, diz que iria enganá-lo. E Deus, depois disse, não, tu de fato vais enganá-lo. Esse espírito é de fato um espírito luciferiano, é um espírito demoníaco. E o que este espírito fez? Este espírito desceu sobre os profetas, e os profetas começaram a profetizar todos de que a guerra iria lhes correr bem. Tanto que quando Micaías vem e dá um parecer contrário ao que os profetas acreditavam, eles estavam cientes de que estavam certos. Os profetas, no caso vertente, estavam cientes de que eles estavam corretos, né? E se opõem a Micaías, até chegam a dar-lhe uma chapada, perguntando de onde o Espírito saiu de nós para falar consigo. Ok? Então nós entendemos aí que até profetas, homens de Deus, se não estiverem alinhados com a vontade de Deus, eles podem ou são suscetíveis de caírem em possessão. E nós temos muitos hoje na praça que se intitulam, dizem-se homens de Deus, mas que são possessos. Sim. Fazem prognósticos, adivinhações e por aí em diante, com base neste espírito enganador. E como é que a gente sabe que, como é que a gente chega à conclusão de que ele está fazendo um prognóstico ou uma adivinha baseada no espírito enganador? É através da palavra. A palavra é a régua, não é? A régua. Bússola, certo. Se a doutrina, o ensinamento, as coisas que a pessoa prega, ensina e os frutos não são com base naquilo que a palavra de Deus plasma, naturalmente que é um espírito maligno que está a operar ali. Essa pessoa está possessa. Mesmo que ela não apareça, por exemplo, com aquelas manifestações clássicas que nós estamos habituados a ver em alguns cultos, e principalmente naqueles cultos de mídia em que as pessoas gostam de entrevistar demônios, não é? É porque as pessoas têm a tendência de pensar que uma pessoa endemoniada é aquela que vai gritar e vai começar a dizer: eu vim para destruir esta pessoa. tá com aquela voz. E vai ali: quem és tu? Eu sou o fulano de tal. Geralmente
as pessoas que têm esse tipo de manifestação, ou que fazem essas apresentações e tal, apresentam aquilo que eu digo, tipo de espírito menos complexo de lidar. Pessoas possessas, de fato, pessoas que estão experimentadas no ocultismo, na feitiçaria, elas vão sentar contigo e vão desenvolver uma conversa sã, aparentemente sã consigo. Ok. Mas ela está possessa. Opa. Ok? Ela vai sentar com o pastor e vai conversar consigo, mas está possessa. Está possesso. Alguns demônios são capazes de sentar e dizer: você não vai me tirar daqui. E olhar para ti. Mas a pessoa está possessa. Opa. Ok? Então, o mundo espiritual ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue ver a priori. Satanistas, ocultistas, pessoas que trabalham para destruir homens de Deus, igrejas, ministérios, grupos de intercessão, ok? Aquilo que na gíria dos evangélicos são chamadas, por exemplo, mulheres de fogo, né? Mulheres preparadas pelas águas e por aí em diante. Elas não vão chegar diante de uma igreja num culto assim, num culto normal de libertação e logo a priori manifestarem, ok? Porque um outro aspecto muito importante em relação à questão da possessão e manifestação demoníaca é que geralmente quando um espírito mau ele manifesta, primeiro porque está diante de uma autoridade que ela reconhece sendo superior, uma autoridade superior, espiritualmente falando, por um lado. Por outro lado, encontrou um desconforto naquela autoridade espiritual a tal ponto de não conseguir conter-se dentro dela. O espírito mau, o demônio, ela não aparece assim do nada, da sua livre, espontânea vontade de começar a manifestar. Ela precisa de encontrar este desconforto que geralmente é da presença do Espírito de Deus, da pessoa que está a ministrar ou da atmosfera espiritual onde as pessoas ali se encontram. Outro aspecto também ligado a isso é que a pessoa possuída por este espírito tem que manifestar, ainda que de forma implícita, que não seja uma coisa que a pessoa chegou e disse, mas tem que ter um desejo profundo dessa pessoa em ficar liberta. Se eu vou para um culto de libertação e eu sei que eu sou um satanista ou um ocultista e o meu objetivo ali não é me libertar, a resistência é maior. Porque não há desejo da minha parte em encontrar esta libertação. Então, aí tens estes casos, por exemplo, de algumas castas de demônios em algumas pessoas. Elas, logo a priori, não aparecerem com aquelas manifestações visíveis, gritantes, de que realmente está a haver ali uma possessão demoníaca, mas a pessoa pode sentir um desconforto, pode ver na cara da pessoa que esta pessoa não está confortável, que alguma coisa...